Olá, boa noite, gente. Todos bem-vindos ao Neurodiversidade Consciente. Estamos aqui hoje para falar de um tema muito legal e muito importante. A gente acabou pulando a ordem, né? Na verdade, essa era para ser a live anterior, porém a gente trocou a ordem para falar da questão do mês do autismo. E aí a gente veio falar hoje dos tipos de descanso. Simone introduz aí brevemente o tema antes de eu trazer o slide. Olá, boa noite. Hoje eu que vou conduzir a live, né? Foi um pedido de uma ex-colega nossa que trabalhava com a gente aqui no canal, era colaboradora, e ela comentou, né, sobre essa questão dos tipos de descanso. E eu lembrei que há uns anos, 2 anos atrás, eu fiz um curso sobre isso. Aí eu falei, pode ser um tema de uma próxima live. E esse ano a gente vem nesse caminho, né, do autocuidado. Começamos março com a Cris falando do Dia da Mulher, da autocompaixão e do autocuidado com nós mesmas. Depois veio a Vivian falar da rede de apoio, da importância de se construir essa rede, manter e também deixar ser cuidada. Aí iniciamos abril com o mês de conscientização do autismo, fazendo uma retrospectiva histórica do tema e da situação atual. E aí chegamos hoje com os tipos de descanso, porque o neurodivergente está esgotado, a mãe está esgotada, a mulher está esgotada, a nossa sociedade está esgotada. Então eu acho que a gente está seguindo toda essa linha, né, de se entender, de usar a neurociência, usar a psicologia para esse autoconhecimento e saber praticar esse autocuidado. Então, hoje eu vou tentar passar para vocês um pouquinho do que eu estudei sobre o tema, e eu acho que nós vamos ter vários insights e várias trocas interessantes aqui. E que é um conteúdo importante para pessoas no geral, mas especialmente pensando em neurodivergência, pelo desgaste natural que vem disso. Então, a gente já tem o equilíbrio aí entre esforço e descanso, como pensar essa questão? Então, antes da gente entrar nos tipos de descanso propriamente ditos, vamos falar um pouquinho de neurociência, vamos falar um pouquinho de como o nosso organismo funciona. Nós temos uma capacidade de desempenho. Ela varia de pessoa para pessoa, mas é a nossa capacidade de desenvolver as tarefas, né, que temos que desenvolver. E essa tarefa, ela vai demandar um tempo, mesmo que você queira fazer mais rápido ou mais lento, existe um tempo para você realizar, e uma carga de esforço para realizar essa tarefa. Então, baseado nessas duas vertentes, o que nós temos? Nós temos um gráfico que mostra que não é uma linha crescente contínua a performance. A performance, ela vai ser sempre essa linha, né, que ela tem altos e baixos. Você vai ter um pico, você vai ter um esforço, vai atingir um ápice e depois vai cair. Esse declínio é o momento certo para você descansar. O cérebro humano, ele tem ali uma capacidade ali de foco de 50 minutos. E é por isso que a aula dura 45, 50 minutos. Tem vários estudos provando isso. Então, você ali num esforço, numa concentração, você consegue ali um desempenho de 90 minutos. Depois você não vai mais funcionar mais. Aí o certo é parar, é a hora de ir lá no banheiro, tomar um cafezinho, olhar para o horizonte, dar aquela paradinha, conversar com alguém, aí volta para mais um pico de 90, de 60, 90 minutos. Mais um descanso, mais um pico de esforço. Com isso, você vai aumentar a sua carga mental, ela vai crescer e ela vai se tornar adequada e crescente. Então, esses altos e baixos que vai fazer você aumentar o seu desempenho. Então, talvez no começo do ano, uma criança numa escola consiga ficar 20 minutos de hiperfoco, mas aí o ano vai se desenvolvendo e ela chega aos 50. E você também, talvez você demore assim na segunda-feira para pegar no tranco,
ou num serviço novo, ou numa atividade nova, começou atividade física. Mas, se você manter esse equilíbrio entre o esforço e o descanso, você vai melhorar cada vez mais essa carga mental. Então, o que nós temos aqui? O ciclo de esforço e pausa, eles são essenciais para o cérebro. Então, o descanso ele vai ser essencial para a alta performance. O esforço é a sua dedicação, foco, investimento cognitivo, é o trabalho cerebral. E o descanso é uma pausa intencional para recuperação e consolidação. Não é ir no banheiro correndo, não é pegar um café e tomar na tela ou lendo uma mensagem de WhatsApp. É uma pausa mesmo. E o equilíbrio não é fazer mais o tempo todo, é alternar bem para render melhor. Então, para você cuidar do cérebro, você tem que entender que descanso também é performance. Rafa, podemos ir para o próximo. Agora, nós vamos falar um pouquinho dessa percepção que nós temos do esforço. Nós temos 3 tipos de esforço: um de subcarga, um de equilíbrio e um de sobrecarga. O mesmo estímulo, ele pode ser subcarga, equilíbrio e sobrecarga. Tudo vai variar de pessoa para pessoa. Então, quando você está em subcarga, você entra, quando a tarefa é muito fácil, é uma coisa muito básica para você vai entrar no tédio e desmotivação. Então, 1 hora fazendo um negócio muito básico vai te gerar esse tédio, essa desmotivação. Quando você está num equilíbrio ali, que o desafio é na medida da sua capacidade, é o nível ideal de esforço. E quando que você está em sobrecarga? Quando você tem um nível muito difícil para realizar, ou você está muito cansado, muito estressado, e essa tarefa vai se tornar, ou porque ela é muito difícil para o que você tem capacidade, ou quando você está muito estressado e muito cansado, e aí você não vai conseguir realizar porque ela vai se tornar muito difícil. Então, a percepção de esforço, ela vai mudar de acordo com a capacidade e o estado emocional de cada um. Por exemplo, aqui o Rafa ele é poliglota. Eu estudei idiomas também, eu estudei na faculdade de secretariado, mas isso faz mais de 20 anos. Se ele for ler um texto, eu vou ler, se a gente pegar o mesmo texto em francês, eu e ele vamos conseguir ler, mas para ele vai ser muito mais fácil do que para mim. Eu vou entrar talvez em sobrecarga e ele vai estar em equilíbrio. Agora, uma pessoa que não quis... Agora, uma pessoa, por exemplo, que trabalhe com isso todo dia, talvez ela fique até desmotivada só ler um texto. Então, acho que eu consegui pensar em algum exemplo prático aqui para vocês entenderem. Sim. Esse é um bom exemplo, inclusive. Quando eu estava ainda mais cru nesse aspecto, ir nos encontros, por exemplo, de troca de idiomas, era mais desgastante do que é hoje, que é mais natural. Tem aí um aspecto emocional também, no sentido de me permitir errar mais e errar menos, que me levou até a aprender mais, inclusive, quando eu entendi que eu poderia errar. Pode preparar. Aí. Então, nós vamos tentar encontrar esse equilíbrio desse esforço sustentável, sem entrar num estado de burnout. Então, como que seria esse descanso adequado? Esse descanso adequado, ele vai te permitir esforços intensos. Então, se você realmente conseguir encontrar esse equilíbrio desse descanso, você vai poder ter um esforço intenso quando necessário para uma tarefa que vai exigir mais de você. Então, tudo vai depender de cada pessoa. E aí, o que seria esse esforço intenso? Seria um sprint de esforço, porque você vai ter descanso, então você vai ter mais energia para ter essa alta performance com resultados. Isso, um bom exemplo disso é quem treina, que
se tá sem dormir, se não comeu direito, se voltou de um final de semana que bebeu muito, não sei o que, não consegue carregar a mesma quantidade de peso que carregava na semana anterior. Porém, se tá descansado, se tá alimentado, se tá legal, aí consegue mais ainda do que costuma levantar normalmente de peso. Então, se você vai precisar desse sprint de esforço, porque vai ser semana de fechamento, porque você tem uma apresentação importante no trabalho, porque vai ter festa de aniversário do seu filho, você tem 500 mil coisas para resolver, cuida do descanso, cuida da alimentação, cuida de dormir direito para conseguir ter esse desempenho acima da média nesse tempo, nesse curto período de tempo que você precisa dessa alta performance. Porque se você também ficar querendo esse alto desempenho sempre, também não vai dar certo. Então, é sempre um equilíbrio de esforço e pausa. Aí, o que nós vamos ter se você entrar nessa alta performance eterna? Vamos ter o famoso burnout. O burnout é um desequilíbrio exaustivo. O burnout ele foi identificado primeiro em enfermeiras que cuidavam de usuários de drogas. Elas faziam e sempre eles tinham recaída, elas não conseguiam a recuperação e elas iam ficando esgotadas, porque o esforço delas, por mais que elas fizessem, elas não conseguiam alcançar sucesso no trabalho delas, sempre dava alguma coisa, né? E aí se criou esse termo, né? Que você tá queimado por dentro, você tá esgotado, né? Então, você entra em burnout quando você faz e você muda o jeito de fazer e o chefe não te entende e você não alcança o resultado, ou você tem uma pequena empresa e faz e não surge novos clientes e não vai. Então você entra num estado de falta de motivação e de esgotamento mental. Então o burnout não é só sobrecarga, é desequilíbrio. E por isso que você precisa do descanso para conseguir sair desse estado de desequilíbrio, dessa exaustão, para você refazer, mas refazer com propósito, com intenção, buscar as soluções, né, para aquilo que não está funcionando. Então você precisa estar com o seu cérebro e seu corpo físico funcionando corretamente. Pode ir para o próximo. Esse tema de hoje ele conecta com tudo que a gente já fez, especialmente esse slide, que é a sobrecarga da mulher. A mulher, quando a gente volta para esse slide anterior, ela está sempre no nível de sobrecarga, por uma exigência social. Essa exigência social ela vai levar a esse burnout. E aí, quando a gente pensa no quem cuida de quem cuida, entendendo aí uma criança neurodivergente, a gente também está pensando nesse burnout. Porque o cuidador tem uma sobrecarga tão grande quanto quem é cuidado, ou talvez maior. E sprints com muita frequência, porque toda hora, né, fica doente, surge uma demanda nova, surge uma situação de preconceito, surge um desafio, né? Justamente. E aí a gente conecta isso com a questão do TEA, conectando ainda com a questão do mesmo autismo, que é o shutdown e o meltdown. É o se forçar na demanda social, porque isso não é só cognitivo, isso também é social. É eu me forçar a socializar o tempo todo, a estar presente em festas, em vários ambientes. E aí, uma hora eu vou ter no burnout, eu vou ter o shutdown, o meltdown, ou alguma coisa assim, ou talvez tudo isso junto. E aí começa a entrar ansiedade, TAG, um monte de outros diagnósticos, simplesmente por uma falta de cuidado e manutenção do próprio descanso. E eles são um pouquinho diferentes, né? Porque eu vou falar um pouquinho mais para frente, mas, por exemplo, no TEA, como não ocorre a poda neural, o cérebro faz muitas conexões, muito mais que um cérebro neurotípico. Então, só que é um corpo padrão, é um corpo normal. O corpo não produz energia suficiente para essa quantidade de conexões que o cérebro TEA produz em pouco espaço de tempo. Então, ele entra nesse esgotamento e ele para de funcionar, o sistema literalmente para de funcionar, a pessoa chega a correr risco de vida, porque o cérebro dela para
para reencontrar esse equilíbrio. É um mecanismo de defesa, mas que pode gerar, porque a pessoa pode simplesmente se desconectar de tudo no meio de uma rua e ser atropelada. É uma coisa bem complexa para o TEA. Na superdotação, você quer completar, Rafa? Pode falar, pode ir, depois eu completo. Na superdotação tem a ver com a quantidade de estímulos. O cérebro das altas habilidades de superdotação, ele tem um sistema de captação de estímulos bem rápido, assim, a informação corre muito rápido, ele capta um estímulo, faz várias conexões com tudo que ele já conhece e rapidamente, né, chega, né, a um conhecimento, ele fica buscando, né, entender aquilo, né, encontrar esse equilíbrio de novo através desse estímulo que gerou ali algum interesse. Então, é muito fácil ele entrar em sobrecarga, porque é muito estímulo o tempo inteiro, ele é muito estimulado. E o cérebro do TDAH tem uma desregulação na produção de dopamina. Então, ele fica buscando essa dopamina. Quando ele acha, é aquele menino que joga videogame, mas que não ouve a campainha, que não vai no banheiro, que não ouve a mãe chamando para comer, porque ele encontrou ali uma fonte de dopamina e ele não consegue sair. Então, sim, são cérebros que têm um funcionamento neurofisiológico mais propenso ao burnout e à sobrecarga. Quando a gente pensa nisso, até as consequências são marcantes. A gente começa a perder as coisas, a gente esquece que tinha que fazer alguma ou outra coisa, perde a noção de tempo. Até o risco de ser atropelado, o shutdown que eu mencionei na última, foi sobre isso. Foi essa sobrecarga de informações, dessa sobrecarga social. E aí baixou, foi tudo. Foi um desligamento total. Então, essa manutenção, ela é importantíssima para o rendimento geral. Agora, vamos ver aqui se eu estou dominando a neurociência. Tentei estudar direitinho para apresentar para vocês. O nosso sistema nervoso tem o eixo HPA, que é a hipófise pituitária e adrenal ou amígdala? Está escrito em algum lugar aqui. Aí, o que acontece? Esse eixo do cérebro, está exemplificado aí, é onde acontece o estresse crônico de baixo grau. Então, o que acontece? Geralmente, o normal é a amígdala captar e o hipocampo, que é o lado da razão e da memória, ser acionado. Então, você capta o estímulo de perigo, de alguma coisa que não está legal, e aí vai lá na memória, vai lá na razão, raciocina e vê o que você tem que fazer com aquela informação. Porém, quando a gente entra num estágio de estresse crônico, essa ativação ela vai ser direto para a amígdala, não vai passar pelo esse filtro do hipocampo. Então, bateu, já reagiu, porque, como está em estresse, o organismo entende que é para reagir, que era o mecanismo de sobrevivência que se criou para, se você se sentir que está queimando, tirar a mão. Porém, hoje em dia, os perigos não são só físicos, você não tem um mamute correndo atrás de você, você não tem que subir numa árvore, você ainda tem que tirar a mão de um fogo se estiver queimando, mas hoje em dia o estresse é muito assim, é a conta que você esqueceu de pagar já 8 horas da noite, você tem... Então, o organismo produz a mesma reação, mesmo você não utilizando, né? Essa adrenalina toda, essa energia. Então, você cria uma alta sensibilidade a esse estresse e você vai ter essa resposta imediata de alerta, de ansiedade, de impulsividade. Então, assim, descobrir que você não pagou uma conta e você acabou de deitar para dormir 10 horas da noite, você lembra que você não pagou a conta? Seu organismo vai reagir desse jeito, vai te deixar em alerta, vai gerar uma ansiedade, vai gerar uma impulsividade.
Sendo que é uma coisa teoricamente simples de resolver. Entra no site do banco e paga, ou paga amanhã, paga um pouquinho de juros, mas seu organismo vai gerar a mesma reação fisiológica do que se você tivesse diante de um incêndio. E aí, o que acontece? Quando isso acontece o tempo inteiro, que infelizmente é a vida que a gente leva atualmente, o cortisol vai se elevar no organismo. E o resultado disso aumenta a inflamação. E aí tem um alerta que na população de altas habilidades de superdotação, elas têm uma alta hipersensibilidade ao estresse, porque elas são mais vulneráveis, possuem menos filtro e têm mais reação emocional a tudo. Então, essa é o mecanismo, né, de estresse e de alto estresse, que é o estresse crônico, né? Entender esse mecanismo é o primeiro passo para regular o estresse e proteger seu cérebro. Vamos e olha que interessante quando a gente pensa isso, a gente entra num ciclo. Porque eu estou estressado, daí eu não consigo fazer, daí eu me estresso porque eu não consegui fazer, daí eu faço quando eu estou estressado, daí eu atrasei outra coisa e fico estressado. Isso vai só, na verdade, reduzindo o meu rendimento. De maneira que se em alguma hora eu aceitar que eu falhei em uma e realmente descansar, eu recupero isso com uma grande facilidade. Mas eu preciso ter a consciência e me permitir descansar. E isso é até moralmente inaceitável, aparentemente, quando a gente vê o funcionamento social hoje. É um paradoxo muito triste, inclusive, a gente pensar isso. Até porque se está todo mundo só reagindo, não passando pela memória e pela razão ali no hipocampo, a gente está tendo soluções ruins para os nossos problemas. E isso reflete na sociedade. Não estamos tendo, né, as melhores reações, as melhores soluções, né, as melhores formas de viver, né? E, ao mesmo tempo, o contrário também é verdadeiro. Se eu começar a me cuidar, eu tendo a me cuidar. Aí vamos do famoso churran com a sociedade do cansaço. Hoje em dia, segundo esse filósofo sul-coreano alemão, ele traz que nós não vivemos mais o cansaço de potência positiva. É aquele cansaço. Trabalhei a semana inteira, fiz minhas coisas, agora chegou o final de semana, eu posso descansar. Ou no final do dia você fechava, saía do escritório, ia para casa, jantava, via sua TV, seu futebol. Já fiz tudo que eu tinha que fazer hoje. Hoje não. Nós vivemos um cansaço de potência negativa. Quanto mais você faz, mais você tem para fazer, e sempre tem alguém que está fazendo mais que você e alguma meta para você alcançar. Então já começa com as nossas escolas, com provas, Olimpíadas, vestibulares, trabalho. Você tem que ter inglês, hoje em dia você tem que ter chinês, tem que ter domínio de programação para mexer com IAT, você sempre tem alta. E esse processo gera um esgotamento. E eles chamam de uma subcarga moral. É a cultura do desleixo. Se você está sentindo preguiça, você chegou e... Você lembrou lá que até a live da Simone e do Rafa, mas você falou, não vou entrar hoje. Aí você senta no sofá, você começa a entrar num estado de alerta. Você fala assim, peraí, tem alguma coisa errada, mas eu deveria estar fazendo alguma coisa e não estou. Mas não é certo descansar. Eu estou descansando, mas tem gente fazendo pós-graduação, tem gente fazendo a comida fresquinha para os filhos, os meus comeram miojo, tem gente que passou na casa da mãe idosa, da avó, para dar um beijo, e eu não. Então, começa a gerar o quê? A ativação do eixo hipotálamo, pituitário adrenal. Começa a gerar um estado aí de alerta, de estresse, né? Aí vem a amígdala reativa, né? Espera aí, tem alguma coisa errada. Por que eu tô aqui deitado? Por que eu não tô fazendo nada? Uma ansiedade, o que eu tinha que estar fazendo? Uma impulsividade. Não,
eu vou fazer alguma coisa, eu vou fazer um brigadeiro de micro-ondas, eu vou me matricular naquele curso de alemão em 8 semanas, eu vou fazer alguma coisa. E aí você começa a ter essas atitudes, você come, você abre uma cerveja, você vai ver o campeonato alemão e inglês de futebol, ou de rugby, sei lá, e aí você entra num burnout por subcarga, que é dessa fadiga passiva. Você entra num esgotamento e vazio. Você entra nesse estado de vazio. Por quê? Porque a sociedade demanda, mas você só reage. Você está assistindo a final do Big Brother, é domingo à noite, você vai trabalhar amanhã, mas você fica até 1h30 da manhã assistindo a final do Big Brother. E por quê? Porque a amígdala reativa, não foi uma decisão que passou ali pela razão, você simplesmente reagiu. Por quê? Porque já vou acordar, já vou trabalhar amanhã? Não, eu tenho o meu descanso, alguma coisa. Então, por isso aqui, um lembretezinho. Distração não é descanso. Eu descanso quando eu sei o que me pesou. Então, essa próxima parte da live, a gente vai entender qual tipo de esforço a gente fez para encontrar esse descanso adequado. Então, mais uma vez, distração, ver Big Brother, comer chocolate, assistir futebol de qualquer país do mundo, fazer um curso de qualquer coisa que você nunca vai usar na vida, não é descanso. Então, como vamos passar desse estado de peso ao alívio? Do caos à calma. Como vamos baixar esse cortisol e essa inflamação aumentada? Então, qual é o ciclo silencioso dessa fadiga passiva? Sobrecarga e desestímulo, amígdala hiperativa, estresse crônico e esgotamento e vazio. Tudo isso, então, essa subcarga e desestímulo, essa amígdala, esse estresse crônico e esse esgotamento vai gerar essa fadiga, esse burnout. Então, o descanso de verdade não é ficar rolando a tela do celular no TikTok. Não é ficar naquela conversa que você fala mal de todo mundo, que você bebe álcool e nem sabe ali do que estão conversando. O descanso de verdade, ele é intencional, consciente e restaurador. E nisso, Simone, é muito interessante entender que tudo bem você parar e ver um filme. Não necessariamente tem que ser um filme besterol ou inteligente, mas a intenção de parar e ver um filme e não mexer em uma tela de celular enquanto assiste. A intenção de parar e ler um livro, brincar com as crianças, enfim, qualquer coisa intencionalmente. Ou mesmo, que nem, eu lembro quando eu chegava, eu ainda não tinha filho, eu chegava do trabalho, sentava no sofá, deitava e assistia aquelas novelas das 6, das 7, que era uma bobeira, assim, que eram umas novelas só palhaçada, assim, mas era legal, assim, porque ali, aqueles 40 minutos eu assistia ali, me distraía, e depois eu estava pronta para ir fazer a janta, para ir fazer meu serviço de casa, né? Então, é uma coisa, vou assistir de quarto, vou assistir futebol, ok, então vai, mas com intenção, com esse momento, né, de se desligar de tudo, né, e não ficar ali só porque, né, não quer pegar alguma coisa, ou não quer focar, né, ou fazer com outras coisas que prejudicam, como álcool, cigarro, né, que vão prejudicar mais ainda. Então, canso. O cansaço é igual a um desequilíbrio. E o descanso é a forma como eu me reequilibro, como eu encontro esse equilíbrio. Então, a capacidade emocional, intelectual e física de cada um são diferentes, são únicas. Por isso, o autoconhecimento, porque é assim que você vai aprender a descansar. Primeiro, você vai ter que entender a sua capacidade emocional, intelectual e física para entender como vai funcionar o seu descanso.
porque você pode estar ao mesmo tempo com sobrecarga em uma área da sua vida, com subcarga em outra e com equilíbrio em outra. Isso acontece muito com a mãe. Quando a criança é muito pequena, ela se sobrecarrega de ser mãe, porque a criança não pode ficar um minuto sozinha, que ela faz uma coisa errada, ela vai lá, né, se machuca, e aí depois a mãe sente falta, porque ela acostumou, né, com esse momento. Agora a criança fica lá quietinha, lá vendo YouTube, e ela não tem mais função, aí entra até num desequilíbrio, né? Então, isso é para a gente entender que provavelmente nessa fase da vida dela, ela vai estar com uma sobrecarga em uma área da vida, subcarga em outra e equilíbrio em outra. Talvez o trabalho esteja equilibrado, porque ela já fazia o trabalho desde antes de ser mãe. Talvez ela esteja com uma subcarga em outra, de, sei lá, de se cuidar, de malhar, porque não dá tempo, e com sobrecarga na área de ser mãe, né? E aí, Simone, a gente tem até um comentário bem legal nesse sentido, que é o da Laura Santana. Olha a gente brincando com a ferramenta e aprendendo, ó. Chocada que burnout não é só sobrecarga, então. Acho que tem muito mais burnout por aí do que a gente acha. E é isso. Porque quando a gente pensa sobre isso, o quanto das pessoas ao nosso redor também não estão a esse ponto e a gente quer se igualar a elas. Sim. E o correto é a gente ser o contrário. É aquela pessoa apressada, que está colocando pressão o tempo todo no outro, só que na verdade a pressão é dela com ela mesma. E aí alguém tem que ser a pessoa que diz: para, não é assim que a gente vai resolver. Não é agora, não é 10 horas da noite que a gente vai resolver um problema urgente para amanhã. Se não resolveu até esse horário, não vai resolver mais, via de regra. Então, esses limites têm que ser construídos. Sim, sempre. Então, você cansou, você está em desequilíbrio. Você descansa para recuperar esse equilíbrio, lembrando que a capacidade emocional, intelectual e física de cada um é única. Então, quando você está com sobrecarga, você está com estresse e esgotamento, que é um excesso de demandas e pressão por muito tempo. Vai gerar um cansaço físico, emocional e mental. Sobrecarga vai te afetar como um todo. Como é o estado de equilíbrio? Ele é um estado de bem-estar, um equilíbrio entre o esforço e o descanso, que promove o bem-estar, clareza mental, disposição para a vida. E aí entramos, o que seria a subcarga? A gente fala muito da sobrecarga, mas a subcarga também é difícil, que é o tédio, a desmotivação, é a falta de desafios e propósitos. Ela gera um desânimo, uma apatia e uma perda de motivação. A subcarga me lembra 2 momentos da minha vida. Eu sou muito ativa intelectualmente, né? Minha mente não para, né? E na gravidez da minha filha, eu fiquei com um brain fog mental, uma névoa mental absurda. Você me fazia perguntar uma conta simples, eu não lembrava, eu esquecia. E aí minha chefe, na época, falou para a equipe: vamos passar o mínimo de coisa possível para Simone, que ela não tá legal. Aí ela até me zoava, ela falava assim: ainda bem que a gravidez do Theo foi primeiro, né? Senão a gente ia achar que era frescura. Ela percebia que eu não estava funcionando legal e mandava o povo não me passar serviço. Eu pirava de não ter o que fazer. Para mim estava sendo pior eles me podarem, me preservarem por causa da gravidez. E, nossa, eu ficava muito ruim. E outra época foi também quando eu fiquei em casa, né, fazendo serviços de casa. Eu sentia, era o dia inteiro, era muita demanda, criança pequena, serviço de casa, né? Mas eu sentia falta do desafio intelectual, porque eu sou uma pessoa que sempre usou muito o intelecto, né? Então, mesmo que eu ficasse esgotada fisicamente de lavar, passar, cozinhar, cuidar de criança, leva, busca, eu me sentia subutilizada intelectualmente. Então é interessante que a gente pensa muito na sobrecarga e no equilíbrio, mas às vezes o que está deixando a gente irritado é a subcarga. E eu vejo isso muito na clínica. Você deve também ver, Rafa. Com certeza. E um fenômeno muito interessante, especificamente em autossabilidades, é porque a gente raramente está no equilíbrio, porque é um exercício de autoconhecimento muito grande você encontrar esse equilíbrio. Que equilíbrio é esse?
Não quero mais tarefas, não dou conta. Ou está suficientemente bom essas tarefas que eu tenho. Então, às vezes, a gente está fazendo já lá 3, 4 coisas e quer uma quinta. Só que não tem nem tempo e nem energia para essa quinta, então acaba que você não faz nenhuma delas direito. Não se aprofunda, não aprende. É como eu querer me embrenhar hoje por uma nova língua. Eu não tenho espaço de vida para isso hoje. Então, eu preciso entender isso e não fazer isso. Sim. E em algum momento isso vai se encaixar, mas no momento não é possível, você vai se complicar mais, né? É a matrícula da academia, do plano de 6 meses, que você não vai nenhum dia, é o regime, que você compra um monte de coisa saudável em casa e não faz nenhuma gelatina diet. Você tem que entender o momento da sua vida que você pode encaixar as coisas, né? E o que é prioridade. Então, você é o autoconhecimento, né? Reconhecer o que você precisa é o primeiro passo para se equilibrar e viver com mais saúde e leveza. Então, definir, não vou conseguir fazer academia nos próximos 6 meses. Depois eu tento encaixar, ou então vou encaixar um Pilates, que é só uma vez por semana, ou então não vou conseguir fazer essa pós-graduação presencial, vou comprar uma online, depois eu faço do jeito que eu quero, né? Ou então vou, porque se eu não for, né? E aí a gente vai se ajeitando, né? Conforme a vida, né? E aí ajeitando as outras coisas, porque precisa, né? Pode passar. Justamente. Então, vamos dar aqui um exemplo do desequilíbrio físico. Um pedreiro, ele tem excesso de trabalho físico, de sobrecarga, uma sobrecarga ativa. É um corpo que é muito exigido, que é exigido além do limite. Já um trabalhador home office, ele vai ter uma sobrecarga passiva, porque ele fica muito tempo sentado e com pouco movimento, mas a mente está acelerada e o corpo está parado. Então, enquanto o outro faz muito esforço físico, o outro faz muito esforço mental. Os dois estão em desequilíbrio. Então, o descanso vai depender do tipo de cansaço. Quando o cansaço é emocional, um excesso de estímulos, emoções e relações, o descanso vai ser conexão, silêncio, acolhimento, tempo de qualidade. Um cansaço intelectual, um excesso de informação, de tarefas e decisões, que é o que a gente vê muito hoje em dia, porque hoje em dia, além do seu trabalho, você tem que resolver muitas coisas online. Então, é o seu plano de saúde, é o seu banco, é o pedido de comida, tudo vai exigir esse esforço intelectual, né? Então, a gente precisa estar muito atento para esse cansaço e descansar através de pausas mentais, ócio criativo, conexão com a natureza e a desconexão do digital. Não, agora eu vou desligar o celular e vou curtir esse momento, né? Nem que seja ficar meia hora deitado olhando para o teto. E o cansaço físico, que é o esforço, acorda muito cedo, dorme muito tarde, cuida de criança, cuida de casa, cuida de idoso, doente, atenção, a má postura, bruxismo, né? Tá atacando muita gente, atenção no ombro, essa falta de sono. Corroborando o comentário da Laura, a gente estava conversando um pouco antes da live sobre a questão do sono, né? O sono, se a gente for lá no código, se a gente for o nosso neurocientista, Marta Ribeiro, as coisas estão conectadas, né? Qual é a função do sono? Durante a noite, você processa tudo o que aconteceu naquele dia. E aí você armazena o que é necessário, o que é importante, o que vai ser fixado e descarta o que não vai utilizar mais. O sono ele vai funcionar como um reset mental, é um reset do cérebro que acontece à noite. Então, se você tem um sono que não cumpre todas as fases, que não vai lá do sono REM, todas aquelas fases que eu não vou saber citar agora, você não tem esse reset e você acorda antes.
E sonhar é um bom indício de que você está dormindo o suficiente, porque geralmente a gente vai sonhar lá para o final da noite, quando já fez as primeiras etapas, né? E quem não sonha, ou quem tem sonhos muito conturbados, está nesses outros estágios, né, do sono e não tem esse descanso, não propicia, né, esse armazenamento de memória, então você fica com a memória muito ruim, você fica cansado, você não lembra as informações do outro dia, você não fixa, né? Até os afetos, né? Teve lá a apresentação da escolinha do seu filho fez cartinha de Dia das Mães, depois passa uns anos, você vê a foto, você não lembra direito daquele momento, porque é tudo tão corrido que o sono não produziu essa memória, né? Então, a importância do sono nesse assunto de estresse, de descanso, de equilíbrio, é muito maior, é muito maior. A gente tem casos de perdas episódicas de memória de pessoas que estavam com insônia severa, a gente tem muitos casos, né, de problemas bem complicados pela falta de sono. E então, assim, eu quis abrir esse parênteses, né, para falar da importância do sono, né? A gente depois até pode, de repente, fazer uma live disso. A gente pode tanto para a linha da psicanálise, né? Tem umas coisas bem interessantes. Eu li recentemente na Psicologia dos Sonhos, do Freud, ele fala que geralmente você sonha com coisas dos dias próximos, assim. Então, é o seu cérebro elaborando o que aconteceu, você querendo dar um sentido para aquela situação. Aí o sonho parece sem sentido, mas se você parar para pensar, relacionar, você vai conseguindo essa conexão. O Rafa está me cobrando aqui o tempo, mas os próximos slides têm menos explicação neurocientíficas aqui, estão me empolgando. Aí vamos ao que vocês queriam, os tipos de descanso. Descanso físico. Então, se você tem um esforço físico grande, como você produz um descanso para esse esforço físico? Tem o descanso passivo, que é o dormir, e o ativo, como se alongar. Então, o descanso físico é o descanso do corpo físico. É um sono de qualidade, yoga, meditação, banho quente, caminhada leve, uma massagem relaxante. Pode ir próximo. Aí, o descanso mental. Se você utiliza muito intelecto, é um trabalhador mental, o que a gente precisa fazer? Se sua mente não para nem à noite, esse é o descanso para silenciar o excesso de pensamentos. Escrever, escrita terapêutica, colocar para fora, colocar no papel tudo que está na sua mente, faz milagres. Contato com a natureza, uma leitura leve, não vai ler vai lá ler Freud, Siddhartha Ribeiro e ficar... Eu não posso ler essas coisas à noite que eu me empolgo, 3 horas da manhã ainda estou discutindo. Vai lá ler um romance, água com açúcar, vai ler uma coisa gostosa. E as técnicas de respiração, meditação, que a gente conhece tanto. Que, inclusive, temos uma apresentação aqui sobre técnicas de respiração. E o Rafa fez uma meditação no ano passado, tem uma live dele. Descanso sensorial. Isso agora tem se falado muito, né? Por causa do excesso de luzes, telas, barulhos, notificações. Vocês já repararam que decoração de interior atualmente é tudo bege, tudo off-white, tudo cinza? Diz que tem um estudo comprovando que as pessoas estão querendo os ambientes neutros porque o excesso de telas está causando um desconforto. Você tem um quadro muito colorido na sua casa, um sofá com uma cor chamativa. Então, deita no quarto, apaga a luz, apaga tudo, fecha a cortina, fica ali um pouco sem nada, faz uma respiração. Então, desconecta o celular, vamos comer sem celular, vamos conversar. Ambiente silencioso, iluminação suave, fechar os olhos por alguns minutos, usar protetor auditivo, mesmo quem não é neurodivergente, às vezes mora num condomínio, às vezes a família está muito barulhenta e você precisa estudar,
Tudo isso ajuda. O descanso sensorial é muito importante. Às vezes você não percebe, mas tem uma luz te incomodando o dia inteiro. E você não presta atenção e no final do dia você está com uma dor de cabeça que você não sabe de onde veio. Ou é o barulho de uma obra. E estranhamente foi assim que eu passei a usar óculos. Eu fui estudar para concurso e aí eu fiquei intensamente no computador. Eu não percebi que estava forçando a minha vista. Tcharam! Rafael tem óculos. Quando a gente pensa nisso, isso diz de não sobrecarregar, porque a consequência vai vir. Vai. O descanso sensorial, inclusive, existe um tempo. Comecem aí meia hora ou uma hora antes de dormir, não é 1 minuto. Ensinem o corpo de vocês a dormir, a descansar. O corpo precisa, né, desses ciclos, né? A psiquiatra uma vez me falou, né, que é no mínimo 40 minutos para ele desconectar de uma matéria, de um assunto e para o outro, né, para você fazer essa transição. Então precisa desse tempo ali. Você tem que ter ali aquela 1 hora para você. Descanso emocional. O que seria isso? É ser você de verdade. É colocar limites e respeitar o que você sente. Estamos o dia todo sendo personas. Somos a mãe, somos a funcionária, somos a esportista, somos a cozinheira. E quando somos nós mesmos, quando podemos nos desligar de todos esses papéis, né? É falar sobre suas emoções com as amigas ou nesse diário, é ter um tempo de qualidade sozinho, é uma leitura leve, é uma caminhada na natureza, sem obrigação de performance, sem relógios que medem, né, passos, é uma massagem relaxante que você dá de presente para você mesmo. Então é assim, é o seu emocional, é se preservar, é preservar o seu emocional e ter essa conexão com você mesmo. Que é um desafio, porque a sociedade nos joga o tempo todo, enquanto sociedade da produção, que essa parada ela acaba sendo desmotivada, inclusive condenada, não só desmotivada. Totalmente. Na mulher, então, e é engraçado que tem mulheres que chegam na clínica, quando chegam na minha idade, que nunca pararam para ser elas mesmas. Primeiro foi a filha, ajudava a mãe em casa, depois fazia, depois estuda, depois vai cuidar de casa, de filho, profissão, né? E aí, quando ela precisa ser ela mesma, se conectar, ela nem sabe o que ela gosta, o que faz bem para ela, como ela se dá com isso. É um dilema interessante que quem está na minha faixa etária está vivendo bem. E agora, quem sou eu? O que eu faço, né? Agora que eu já cumpri meus papéis sociais. E aí, esse aqui é muito Rafa falando, é descanso social. Gente, vocês podem só não querer falar com as pessoas, tá tudo bem. Não querer falar com as pessoas não é estar bravo, não é estar mal, é só quero ficar sozinho, só quero fazer minhas coisas, só quero fazer meu nada. Com quanto seria presença? E presença não bate com rede social, lembrem disso. Ficar rolando em tela da rede social não tem como ser com presença. Mas tirando isso, a gente consegue ser presente em várias coisas, na leitura, em assistir um filme, em ler um livro, em só olhar para o teto, porque não, eu adoro parar e olhar para o teto. Surge tanta coisa, o teto fala muito. Eu adoro ler José Saramago, um dos livros dele, ele sempre faz livros muito trágicos, mas um dos livros, o personagem fala com o teto, e o teto reflete muito ele. É uma metáfora muito interessante nesse sentido. Então, solitude consciente é a grande palavra para isso. E eu já adoro estar com pessoas que fazem bem, me engrandece tanto, me faz bem, eu volto renovada dessas interações sociais. Descanso criativo, já tinha ouvido falar desse? A gente precisa estar sempre criando, né? Hoje eu fiquei bem cansada de criar esses slides, mesmo com a ajuda da IA. A gente, né, tá sempre produzindo, e é uma receita, e é um trabalhinho de escola com filho, ou então quem realmente trabalha com alguma coisa que demande criatividade, né? Então a criatividade também precisa de pausa. E só assim a gente vai desbloquear essas novas ideias e respirar melhor, né? Tem que também pausar a criatividade. Então,
o contato com a arte só para contemplar, a natureza e ambientes diferentes, um ócio criativo e se desconectar sem culpa. Ou produzir, né, algo criativo sem a obrigação de perfeição, não precisa ser uma peça Pinterest. Esse final de semana mesmo eu fiz cerâmica com a minha filha, não tá nada lindo, mas a gente se divertiu ali juntas, criando nossas peças. E até pode ser uma questão de trabalho, só que a perspectiva muda. Você pode produzir algo que é relativo ao trabalho, mas sem a questão de trabalho. Sim. E isso é uma outra noção muito interessante. E aí a gente vai para o último e tão importante quanto. Descanso espiritual, que é sobre se conectar com o seu propósito. Acho que hoje a sociedade puxa a gente, né, para longe dos nossos propósitos. Então, independente da sua religião ou religiosidade, é relacionada sobre sentido, intencionalidade nas suas ações. Então, é estar com as pessoas que te fazem bem, é um follow terapêutico, então se desconectar, parar de seguir conteúdos que não te fazem bem, se afastar de quem drena sua energia, é essa solitude consciente. Só assim você vai se conectar com o seu propósito e encontrar o sentido para suas ações. Quando a gente ainda entra nessa perspectiva, isso vai bater muito nos limites, no que é importante para você, criar até algum rito, por que não? Quando a gente pensa nos nossos avós, assim, isso é muito marcante, porque nossos avós começavam um dia rezando, terminavam um dia rezando. Isso dava uma marca de vida para eles, dava uma importância. Que não é sobre ter religião ou não, é sobre... Tinha um simbolismo importante. E dever cumprido, né? Fiz a minha parte, né? Fiz o que eu precisava fazer, né? Essa sensação até do Churran, né? Do descanso de potência positiva, né? Cumprir com as minhas obrigações, e entre elas, né? Uma que me leva à transcendência, a viver de acordo com o propósito, né? E aí, caminhando para a finalização, a Adriana, ela colocou: boa noite, enriquecendo meu conhecimento com vocês enquanto preparo meu jantar. Por que eu quero finalizar com essa frase? A gente tem na nossa presença muita notícia ruim. A gente precisa também se permitir parar de ver notícias ruins, e aqui eu não estou falando negar o mundo, porque as coisas ruins existem, mas ficar o dia inteiro ouvindo matou, morreu, roubou, fez isso, fez aquilo, não agregou em nada. Então, assistir um podcast que fala de coisas boas, que traga conhecimentos, não necessariamente acadêmicos, é só pela diversão. Então, nos permitir fazer, como diz a Adriana, fazer o jantar enquanto a gente ouve uma coisa boa. É um prazer estar aqui com todos vocês. Peraí, acho que ainda tem mais 2 slides. É verdade. Erro meu, Simone, obrigado. Ó, e aqui um pouquinho do nosso carro-chefe, aqui a neurodivergência. O descanso ele não é igual para todos. Como eu já havia dito, para o TEA, para o autista, o descanso tem muito a ver com a redução de estímulo. É menos luz, menos som, menos interação. É um ambiente previsível para não entrar em sobrecarga. Essas pausas sensoriais, atividades repetitivas são reguladoras. Então, descansar não é sobre socializar, é sobre diminuir essa sobrecarga. Para o TDAH, o descanso tem a ver com a regulação de dopamina. Então, é o movimento, é botar aquele criança para correr, para alongar, para dançar. São atividades que proporcionam prazer para encontrar essa dopamina que ele não produz naturalmente, na quantidade suficiente. Mas tem que ser estímulos leves e interessantes para não entrar nesse hiperfoco e na sobrecarga. É uma alternância de focos, é botar o alarme lá no outro quarto para ter que ir lá desligar, para sair daquele ambiente de hiperfoco, de trabalho. Porque parar totalmente pode piorar, porque ele não produz essa dopamina na quantidade suficiente regularmente. Então, o descanso dele tem que ser ativo, ele tem que continuar produzindo a dopamina, mas não numa quantidade que dê um vício, que dê uma sobrecarga. Uma dopamina ali que faz bem, que dá motivação, que ele fique legal.
Nas altas habilidades de superdotação, o descanso é organizar a mente, porque esse pensamento acelerado, essa hiperconectividade, essa hipercaptação de estímulos do ambiente é o estado normal dele. Então, vamos escrever, vamos refletir, vamos tirar da mente, vamos só olhar para o horizonte, vamos praticar, né, atividades profundas, uma arte, uma leitura, filosofia, mindfulness, focar a mente no aqui e agora. Então, descansar é desacelerar essa intensidade mental. Ou seja, muitas vezes descansar não é parar totalmente, é equilibrar o tipo de energia que você gastou. Gastou mais energia intelectual, vamos reequilibrar. Muito estímulo sensorial, vamos equilibrar. Esforço físico, vamos equilibrar. E agora, para finalizar, eu quis entrar aqui. Eu tenho uma amiga que publicou um livro que chama A Importância do Sucesso? Não, do Vazio. E é uma grande reflexão sobre esses tempos atuais, que nossa agenda está o tempo inteiro preenchida e que a alta performance é aplaudida o tempo inteiro e monetizada. Então, precisamos do vazio também, porque é no vazio que a gente vai ter espaço para crescer, para transcender. Então, o cérebro ele vai precisar dos momentos de ócio para reorganizar essas conexões neurais. O vazio vai favorecer insights de criatividade e de sentido existencial. E a neurociência mostra que a Default Mode Network, que é a rede neural que nós encontramos quando estamos em repouso, ela é ativada quando não estamos focadas em tarefas. Então, você só vai ativar a sua rede neural de repouso se você não estiver focado em tarefas. Então, no vazio, o cérebro ele encontra algum sentido. Espero que tenha feito sentido para vocês e eu adorei estar com vocês essa noite. Espero ter conseguido passar, porque foi um conteúdo que eu estudei e tentei, né? Porque assim, né? Diferente de tudo que eu ensinei, hoje o dia foi punk e agora eu preciso entrar nesse equilíbrio para conseguir descansar, né, Rafa? Justamente. Muito bom estar com você, Simone, muito bom estar com todos vocês. A gente teve em média de 9 a 11 pessoas hoje, é um número maior, então isso é um excelente resultado também. E a Adriana acabou de descobrir que não consegue descansar. Olha, é uma boa descoberta. Agora a gente vai aprender como descansar. Então, é isso. Muito obrigado, gente. Prazer estar com vocês. Nos vemos daqui 2 semanas de novo. Um abraço, gente. Até mais.